Tite pede perdão no Flamengo. Vasco com medo do Mengão? Pra onde? Que histórias são essas? Eu vou te explicar a partir de agora. Claro, já deixa o like, que daqui a pouco eu não vou pedir mais like no meio do vídeo, eu vou pedir só no início. Então, já deixa o like aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito, porque nos ajuda demais, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bateu, bora Flamengar, bora falar de Mengão. Então vamos que vamos. Eu vou começar falando aqui, né, cara, desse assunto que repercutiu muito, né? Foi no jogo pós-Flamengo e Fluminense. O técnico Tite foi perguntado acerca da situação do Daniel Alves. Aí ele fez uma comparação lá, né? Um comparativo entre Daniel Alves, entre Neymar e tal, aquela coisa toda. E meio que ficou no ar aí o que ele falou. E as pessoas, principalmente a imprensa 011, a imprensa Tietê, a imprensa bairrista paulista, aquela que não gosta do Flamengo, que odeia o Flamengo, que quer tumultuar o Flamengo, ficaram dando ênfase a tudo que o Tite falou e daí repercutiu muito mais do que um simples comentário do Tite na coletiva. A verdade é que é o seguinte, o Tite pediu perdão ao Flamengo, ele foi lá depois do jogo Flamengo e Madureira, ele voltou a tocar no assunto e ele disse o seguinte, abre aspas, para o que disse o Tite. Pessoal, me desculpe pela resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. O erro foi na medida que foi julgado pela justiça e foi condenado. A comparação que fiz foi inoportuna, sem sentido. A etapa profissional que tivemos juntos foi de muita correção e respeito. Eu reafirmo que acredito na educação como orientação, como punição, como fui modelado pelos meus pais. Fecha aspas. Tite, em primeiro lugar, você não precisava nem responder, tá? Por quê? Porque quem começou esse tumulto todo foi a imprensa 011, a imprensa bairrista paulista, a imprensa Rio Tietê. Então foi eles que começaram toda essa situação, essa imprensa 011, que odeia o Flamengo. Essa é a verdade, essa imprensa 011 odeia o Flamengo. Vou repetir isso aqui, a imprensa 011 odeia o Flamengo. Então, Tite, você não precisava nem se justificar. Porque, em primeiro lugar, você deu uma opinião sua pessoal quando você era técnico da seleção brasileira. O que você conhece do jogador. Claro, o jogador errou, tá preso, tá condenado. Então o que você falou é certo, você não é obrigado a ficar falando coisas que você não é juiz. Então esquece, Tite, quando você falar alguma coisa no âmbito pessoal e a imprensa começar a ficar divulgando essas coisas, não dá ênfase. Principalmente quando vir lá da imprensa 011, porque eles querem tumultuar sempre o Flamengo. E você é técnico do Flamengo, você não é obrigado a ficar dando satisfação para esse povinho. Beleza, Tite? Tamo junto aí, fica com Deus. Essa é a parada. Vou mudar de assunto. Assunto chato, né, cara? Pô, mano, que assunto chato, cara. Pô, mano, assunto chato mesmo. Vamos mudar de assunto aqui, vou falar do Vasco com medo do Mengão. Rapaz. Ai, se a minha garganta tivesse boa, eu ia soltar uma gargalhada aqui, irmão. Eu ia soltar uma gargalhada aqui, mas de qualquer forma a garganta não tá ajudando, então vai ter que ser esse sorrisinho aqui entre dentes, que é desse jeito. Que na verdade é que o Vasco, mais uma vez, o Vasco entrou na justiça para tentar barrar a licitação do Maracanã. Mais uma vez. Vai ter uns 3 anos que o Vasco fica entrando na justiça para jogar no Maracanã, para barrar a licitação do Maracanã. É isso, é aquilo outro, e o Vasco não se cansa disso. E daí, cara, o vice-presidente administrativo do Flamengo, presidente jurídico, Rodrigo Dunst de Abranches, ele perdeu a paciência. E ele veio e já jogou claro, o Vasco tá com medo do Mengão. E ele falou, cara, que nem não vou ler aspas que ele falou, não, mas é o seguinte, resumidamente, no popular, ele falou, o Vasco tá de sacanagem. O Vasco tem que tomar vergonha na cara. O Vasco não quer o Maracanã. O Vasco só quer tumultuar o Flamengo, com medo do Flamengo ter o Maracanã.
A vontade do Vasco não é ter o Maracanã, é não deixar o Flamengo ter. Então, com tudo que acontece, eles sempre querem tumultuar, eles sempre querem atrapalhar. O que eu sinto é que a proposta que eles fizeram, lembrando que vai ser aberto agora gente, que dia que vai ser aberto agora? Dia 16. Vai ser aberto lá, né? Os envelopes, né? Com todas. Enfim, vai ser aberto os envelopes lá, com tudo que Flamengo, com o consórcio Flamengo e Fluminense colocou, com Vasco, mais a W Torre, com aquela imprensa metrópole lá de. Aquela empresa metrópole lá de Brasília, que organiza lá o estádio Mané Garrincha. Enfim. O Rodrigo Dunge de Abrantes falou que a proposta do Vasco deve ser muito fraca e disse que o Vasco tá com medo do Mengão. Eu assino embaixo, cara. Eu assino embaixo o que o Rodrigo Dunche de Abrantes fez. O Vasco é um time pequeno, cara. O Vasco é um time que sempre quer tumultuar. O Vasco é um time que sempre quer atrapalhar. O Vasco já tem São Ratuário, cara. O Vasco já tem São Ratuário. O Vasco não consegue gerir o Maracanã. O Vasco não consegue gerir as suas contas. O Vasco não consegue encher o seu estádio. O próprio estádio São Januário, o Vasco só enche quando é jogo apelativo. Você não vê o Vasco pedir para jogar no Maracanã quando é Vasco e Goiás, com todo respeito, Goiás. Você não vê o Vasco pedindo para jogar quando é Vasco e Atlético Goianiense, quando é Vasco e Juventude. Não, quanto Vasco e Bahia, eles não pedem. Eles só querem aquele jogo contra o Vasco tá razoavelmente bem ou muito mal, que aí tem um apelo do torcedor, e daí também só Vasco e Palmeiras, Vasco e São Paulo, Vasco e Atlético Mineiro. Entendeu? Não, cara, o Flamengo enche o Maracanã, é Flamengo e Juventude. Flamengo enche o Maracanã, Flamengo e Atlético Goianiense, Flamengo e Curitiba, Flamengo e Atlético Paranaense. Maracanã é cheio, 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 todos os jogos do Flamengo. O próprio Fluminense, que é o Fluminense, só sobrevive no Maracanã também por causa do Flamengo. Porque se aliou o Flamengo, só para você ter uma ideia, no jogo da final da Recopa agora, né, que o Fluminense foi campeão, Fluminense e LDU. Mano, muita gente no Maracanã, show de bola. Só que no Flamengo e Madureira, mano, Flamengo e Madureira, deu mais gente do que uma final do Fluminense, cara. Só pra você ter ideia. Então, cara, o que o Vasco faz, realmente o Vasco tem medo do Mengão. O Vasco tem medo do Mengão. Porque não tem condições de não ter. Não tem condições de não ter medo. Isso é medo do Mengão. Por quê? Porque senão, cara, tipo assim, cara, olha só, o Flamengo não tem estádio. O Vasco tem um estádio. Em vez do Vasco focar em aumentar o estádio, colocar lá um cadeirão, colocar lá para 45 mil torcedor, e não sei o quê, não sei o quê. Cara, esquece Maracanã. Maracanã pra quê? Ficar pagando aluguel? Entendeu? Então, cara, eu não entendo a vista do Vasco e concordo com tudo que o Rodrigo Dunge Abranches disse, que o Vasco quer tumultuar o ambiente do Mengão. Beleza, nação? Um beijo. Fica com Deus, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Você que quer se tornar membro do canal Flamonte por apenas R$5, tá na descrição do vídeo o link para você se tornar membro. Se torne membro lá, você vai ter vários benefícios exclusivos em lives, em comentários. Você que não conseguir se tornar membro pelo link na descrição, tem também o Pix do canal Flamonte, que está lá. A chave é o celular. Daí você manda os R$5 para aquele número e manda o comprovante para aquele próprio número que eu mesmo vou adicionar você como membro. Vou anotar aqui o seu número, vou salvar e a gente vai ter um bate-papo direto. Você vai conversar comigo na hora que você quiser. Beleza? Um beijo, ótima semana. Fica com Deus. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação. O vídeo quer terminar, não. O vídeo quer terminar, não. Deixa eu terminar até por aqui, ó.